Senador Exalci, muito boa tarde. Convidado especial do senador Flávio. Muito obrigado, senador Exalci, pela gentileza do convite e pela participação em mais uma audiência pública, aqui ao lado de Vossa Excelência, de um tema que me parece dos mais caros. Acho que os brilhantes professores que me antecederam, a professora Denise, o professor Zé Maria Arruda, já trouxeram os problemas centrais do pós-seletivo, professor Holland e tantos outros. Então, eu vou iniciar tocando em pontos que me parecem muito caros, a estrutura, e vou direto para a extração de petróleo, que me parece, e o problema do óleo e gás de um modo geral, que me parece que é um problema que atinge todo o Brasil, especialmente o Sudeste, mas também o Norte e o Nordeste, e tem uma preocupação muito grande. O governo acabou de distribuir participação especial na casa de 5 bilhões para estados e municípios em razão da extração do petróleo, então me parece um tema muito caro para o estado do Rio de Janeiro, mas também para todo o Brasil. Primeiro, o problema estrutural. O primeiro problema estrutural diz respeito ao fato de que o imposto seletivo, como ele foi idealizado por Pigou, é um imposto seletivo, é uma ideia de excise tax, um imposto sobre pecado, que visa reparar os custos sociais em razão daquelas externalidades negativas provocadas pelo comportamento de determinadas atividades. Ou seja, se eu tenho um comportamento danoso, é preciso que o Estado reponha o ônus social que ele se desempenha. O problema é que tudo se altera e se visa a arrecadação sobretudo. Então, o imposto seletivo que vem com viés de salvaguardar o meio ambiente e a saúde pública, ele já nasce de todo arrecadatório. Primeiro, para que ele freie o crescimento da alíquota do IBS-CBS, porque, como muito bem posto aqui pelos que me antecederam, veio no formato de imposto, de modo que a sua receita ela é repartida entre os entes. Então, é uma forma de compensar estados e municípios e de frear a subida da alíquota, que até hoje ninguém sabe como se chegou a 26,5%, 28%, mas que para qualquer alteração se ameaça subir ainda mais a alíquota do IBS e CBS. Segundo ponto, e que foi muito bem trazido aqui pela professora Denise, que talvez seja a maior hoje pesquisadora no tema de meio ambiente aqui no Brasil, se a ideia do seletivo é punir aquilo que é danoso ao meio ambiente e à saúde pública, é preciso que haja medida de reparação ou de atenuação dessa tributação. Porque se eu poluo de um lado, mas se eu invisto em energia renovável do outro, se eu compenso do outro, obviamente que isso precisa ter um impacto, porque o fim primeiro da norma é preservar o meio ambiente e a saúde pública. E a gente só olha aqui para a tributação, só se tributa. Então, eu tributo, se é danoso, eu não gero nenhuma medida de compensação. De modo que a Europa hoje se utiliza de uma norma de carbon tax, os Estados Unidos hoje se utilizam, por exemplo, do Inflation Reduction Act, que é o IRA, que é exatamente esse estímulo às empresas de óleo e gás que investirem, de um modo geral, créditos subsidiados, em energias renováveis, em práticas de interesse do meio ambiente, você tem uma redução proporcional dessa tributação excessiva. Porque o fim primeiro do imposto seletivo é exatamente a preservação ambiental e a saúde. Então, se é esse o fim primeiro, o arrecadatório precisa ficar em segundo plano. Ele pode existir? Pode. Não é um problema que exista, mas em segundo plano. A finalidade é que precisa ser atendida. E entrando aqui já objetivamente no setor de óleo e gás, senador, a gente tem algumas questões que são importantes. Primeiro, a gente está falando de uma commodity. Se é uma commodity, não tem repasse de preço. Então, no momento em que eu opto por tributar a extração de petróleo, numa linha que nós já conhecemos, senador, aqui no Brasil, e o senador Flávio com certeza está muito preocupado com isso, porque atinge diretamente a economia do Estado do Rio de Janeiro, quando eu tenho uma tributação sobre uma atividade que ela é chave para arrecadação, hoje o setor de óleo e gás responde por 40% do PIB do Estado do Rio de Janeiro, 30% da arrecadação. Não há setor mais relevante do Estado do Rio de Janeiro do que o setor de óleo e gás. Eu não consigo repassar isso no preço, porque eu tenho desinvestimento. Um estudo recente, que inclusive foi divulgado em artigo que tive o prazer de publicar com o meu amigo Fábio, que aqui se encontra, demonstra que, primeiro, a cada R$1 de tributo eu tenho impacto de 6
nos projetos de óleo e gás. Segundo, o Brasil tem um dos maiores break-evens do mundo de exploração de petróleo, de extração de petróleo, de projetos no setor de óleo e gás. É um dos países mais caros do mundo para se extrair petróleo. E nós temos inúmeros concorrentes. Então, uma coisa, senador, como a gente vê aqui e muito no Brasil, que é se tributar os grandes setores econômicos, vimos isso com a alíquota seletiva, energia elétrica, setor de telecom, onde tem dinheiro, a gente busca aumentar a arrecadação ali. O problema é que a gente precisa analisar o impacto que isso gera na economia, empregabilidade, investimento em novos projetos, e a economia brasileira está combalida. Então, a gente vai lá buscar maior arrecadação para afiar o crescimento de alíquota de IBS e CBS, para compensar estados e municípios, mas, ao mesmo tempo, também está se tirando o dinheiro dos estados e municípios. Porque a participação especial, que é calculada com base no resultado líquido da exploração daquela concessão, né, da extração de óleo e gás nos campos concedidos, como a exploração se dá no resultado líquido, para cada R$1 a mais que eu pago de tributo, é R$1 a menos que eu passo para os estados e para os municípios. Então, ao mesmo tempo que busca-se uma tributação, se retira também a participação especial, a parte que cabe a estados e municípios, já que seria dedutível da participação especial. Então, esses são os pontos, ao meu ver, mais importantes já na largada. Um outro ponto que é muito importante e que fala da exportação de minério, que já foi trazido aqui, talvez seja um dos mais graves de inconstitucionalidade vistos nessa norma. Nós temos uma norma imunizante na Constituição Federal, o artigo 153, parágrafo 6º, inciso 1º, que imuniza as exportações. Não há a menor lógica em se tributar a exportação. Tudo bem que o óleo e gás, a rigor, não seria minério, mas entra, também não há nenhuma garantia que não vai entrar nessa regra, né, aqui trazida, e mais do que isso, não faz o menor sentido tributar o minério brasileiro com uma competição internacional absolutamente selvagem, e a gente vai buscar o único país que vai tributar a exportação. Não tem o menor sentido. Então, me parece que aqui, no imposto seletivo, com a medida arrecadatória, a gente acabou, como consequência lógica desse processo tributário, a gente vai acabar freando o desenvolvimento econômico brasileiro. Nós tivemos aqui um exemplo no próprio município do Rio de Janeiro, que foi o programa ISS Neutro, que é bem interessante. Ele se vale de normas da União Europeia para fins de compensação de carbono, mesmo que a gente ainda não tenha isso no Brasil, e lá há uma redução direta do ISS na medida em que as empresas compensam o carbono. Essa é uma medida que me parece conversa um pouco com o projeto de lei complementar 29 de 2024, que está em trâmite aqui no Congresso Nacional, de medidas compensatórias, e segue a linha. Se não há, e aqui muito foi bem dito pelo André, eu não sei, André, se realmente aqui no Senado a gente não consegue alterar tudo, eu acho que dá para alterar e salvaguardar, ajustar a rota desse projeto, mas fato é que nós temos aqui uma oportunidade de gerar contrapontos e ajustes nesse projeto que me parece que é tão caro, senador. Então, dito isso, tenho esperança que o Senado Federal colocará o tema na rota, tenho esperança que, se a gente não conseguir, como eu vinha dizendo, se a gente não conseguir retirar o imposto seletivo da exportação, que é uma inconstitucionalidade e que vai importar na litigância. Se a gente não conseguir fazer com que o imposto seletivo não incida na extração de petróleo e que sobreonere toda a cadeia, eu estou falando só do upstream, mas o downstream também está muito combalido nessa discussão, que pelo menos a gente consiga inserir no projeto medidas compensatórias ou redutoras. Afinal de contas, o fim primeiro do imposto seletivo é preservar o meio ambiente e não arrecadar. Se é preservar o meio ambiente, eu invisto na preservação do meio ambiente, em energias renováveis e etc. Não há por que isso não ter impacto direto nessa tributação. E encerro, senador, refazendo o alerta, e peço desculpas, acho que talvez das audiências públicas que Vossa Excelência tem me dado o prazer de participar, seja que eu esteja falando com mais veemência, mais energia, porque me parece que, de fato, nós estamos caminhando contra a nossa própria economia, contra os próprios interesses do país, contra o próprio interesse da gente desenvolver a economia brasileira, sim do Sudeste, sim do Nordeste, sim do Norte, mas do Brasil como um todo. 15 segundos. E a gente tem a chance de colocar esse projeto na rota. Muito obrigado, senador.